bem? Espero que estejam bem. E hoje nós viemos com a nossa aula de português. Vamos lá? Mas antes da gente começar a nossa aulinha, queria saber se está tudo bem, como é que vocês estão, se vocês estão prestando atenção na aulinha direito, se estão fazendo a correção, tá? Faça a correção direitinho, tá chegando as nossas avaliações. Vamos lá. Antes de iniciarmos as revisões e correções das atividades, já pegue os seus materiais necessários. Vamos lá? Peguem a apostila de português, tá? Estojo com lápis, borracha, apontador, lápis de cor, que hoje nós vamos, na correção nós vamos precisar do lápis de cor, quem não fez atividade ainda, a garrafinha de água para não precisar sair da aula, né? Precisar de sair da nossa aula enquanto tiver explicação. E vamos lá. Hoje a nossa correção será da página 37 à página 44 da apostila de português. Vamos lá. Atividade inicial. Hora da história. Prepare-se para ouvir uma história cheia de aventuras emocionantes, vividas por uma personagem que é um brinquedo. Isso mesmo! Para adivinhar que história é essa, observe parte dos objetos que estão dentro da caixa surpresa. Qual é o seu palpite? O que vocês acham que é, galerinha? Olha o tanto de coisas que tem aí dentro. A gente está vendo lá dentro uns panos coloridos, uma pena, um rolo de barbante, a gente está vendo pedaços de madeira, a gente está vendo cola, né? Estamos vendo um rolinho, estamos vendo prego. O que vocês acham? Qual é o palpite de vocês em relação a esse brinquedo? Que brinquedo será que é? Vamos tentar descobrir? Então, já sabe que história é essa? Escreva o nome dela, colocando uma letra em cada quadrinho. Depois, desenhe a personagem principal no cenário acima. Eu vou perguntar para vocês, galerinha, quem vocês acham que nome dessa história que é? Responde para mim. Eu gosto muito dessa história, sabe por quê? Porque essa história fala de um menino que ele foi construído, mas que quando ele mente, o nariz dele cresce. E é muito feio mentir, não é? A gente tem sempre que falar a verdade. E aí, já descobriram? Pois é, ó. Pinóquio, galera. A historinha é o Pinóquio. Produção de texto. Provavelmente você já conhecia essa história, não é mesmo? Quem já escutou essa historinha? Eu já escutei várias vezes quando eu era criança. E depois de grande eu também já li ela algumas vezes para os meus alunos. A versão contada pelo professor é igual a que você conhecia? Se forem diferentes, qual delas você mais apreciou? Por quê? A historinha, vou relatar para vocês um pouco da história. Tinha um senhor Gepeto, que vivia sozinho, né? Ficava muito tempo só. E ele resolveu criar um brinquedo. Ele trabalhava com brinquedos, mas ele foi criar um brinquedo diferente, porque ele queria um brinquedo que pudesse ser companheiro dele. Exatamente. E ele criou o Pinóquio. E o Pinóquio realmente é um brinquedo diferente, não é, galerinha? Ele, além de ser um brinquedo, ele tem vida. Meu Deus, vocês têm algum brinquedo que tem vida? Pois é, o Pinóquio tem vida. E ele resolveu que ele iria adotar o Pinóquio como um filho. Mas tinha um grande problema. O Pinóquio gostava muito de mentir. E todas as vezes que ele mentia, o nariz dele crescia, porque ele estava fazendo algo errado. E o seu Gepeto sempre descobria, até que um dia ele descobriu que todas as vezes que o Pinóquio mentia, o nariz dele crescia. E ele conversou com o Pinóquio. Pinóquio, você tem que parar de mentir, ou então daqui um dia o seu nariz vai atravessar o mundo. E aí você não vai conseguir mais andar, não vai entrar nos lugares, porque com o seu nariz muito grande. E mentir é muito feio. Faz muito mal para as pessoas que escutam as mentiras. Pode comprometer e fazer mal a alguém.
E o Pinóquio então ficou pensativo com aquilo e resolveu contar a verdade. A partir daquele momento ele resolveu que ele iria sempre falar a verdade. E todas as vezes que ele falava uma verdade, o nariz dele diminuía um pouquinho, até que por um dia, por fim, o nariz dele abaixou todo. Vocês acreditam nisso? Ele ficou normal de novo, porque ele parou de mentir. Tá vendo como é importante a verdade? Então, essa historinha é parecida com a que vocês já leram, que vocês conhecem? Se vocês acham que é, vocês colocam que vocês escrevam, colocando aí, ó, que é uma resposta pessoal, e vocês vão colocar qual foi o trecho preferido de vocês dessa história do Pinóquio, tá bom? Façam no mínimo 4 linhas, tá? E descrevam com bastante palavras, ricos em detalhes, que a tia Ana sempre fala isso com a gente em sala de aula, não é? Com vocês? Pois é, então faça com bastante riqueza essa produção de texto. Quando a gente voltar, a tia Ana vai corrigir essas produções de texto, tá? Ver se a escrita tá certinha, se tá faltando alguma letra, se tem coerência as palavrinhas, tá bom? Se sentir dificuldade, pede para a mamãe ou para o papai ajudar. Vamos lá para a próxima parte. Exploração e descoberta. Hora do texto. A história que você acabou de ouvir é muito antiga. Ela foi escrita há mais de 130 anos pelo escritor italiano Carlo Collodi e fascina leitores de todo o mundo até hoje. Já que estamos falando de tempos antigos, leia o texto a seguir para conhecer um pouco mais sobre a história dos brinquedos. Vamos ver como foi os brinquedos? Folhinha, isso é um jornal, uma folha de um jornal. Folhinha, sábado, 2 de outubro de 2004. O nome do jornal é Folha de São Paulo. Então, a gente leu Folhinha, sábado, 2 de outubro de 2004. Colocou a data, né, de quando foi publicado esse jornal. História. Aí vem o título da reportagem. Antes das fábricas de brinquedos. No passado, bonecas, bolas e carrinhos eram feitos à mão. Quando não existia fábrica de boneca e de peão, os pais foram artesãos dos brinquedos dos filhos em diferentes períodos da história. Muitos e muitos anos atrás, no tempo dos castelos, crianças camponesas ganhavam brinquedos confeccionados em casa. Meninas e meninos trabalhavam com a família e seus brinquedos eram relacionados ao trabalho dos pais. Já a nobreza, para preparar os filhos para a cavalaria, presenteava as crianças com cavalinhos de pau ou soldadinhos de madeira, geralmente feitos por artesãos da época. Artesãos eram aquelas que ainda existem, não são aquelas pessoas que têm criações manuais, que fazem artesanato, tá? Que criam brinquedos, que criam um enfeite, alguma coisa, são trabalhos manuais, os artesãos fazem. Alguns séculos depois, uma mudança radical no modo de produzir tudo o que as pessoas usavam no dia a dia provocou uma revolução no mundo. Ela foi batizada de Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra e de lá espalhou-se para outros países. Objetos que antes eram feitos manualmente passaram a ser produzidos por máquinas em fábricas em grande quantidade, porque quando os artesãos produziam os brinquedos, eles produziam brinquedos em poucas quantidades, de um por um. E quando as fábricas foram criadas, significava que eles conseguiam fazer muitos e muitos e muitos brinquedos ao mesmo tempo. O mesmo ocorreu com a indústria de brinquedos. No Brasil, até 1930, a maioria das crianças brincava com bonecas de pano e carrinhos de madeira, feitos por adultos da família ou em oficinas. As famílias ricas importavam para seus filhos bonecas de porcelana e carrinhos de lata da Europa. Com o uso do plástico em brinquedos, bolas, carros e bonecas industrializadas ficaram mais populares entre as crianças. Daí, para brinquedos com chips,
botões e controle remoto foi um pulo. Olha só, as famílias que eram pobres criavam seus próprios brinquedos, né? Para que os seus filhos não ficassem sem brinquedos. Já os ricos importavam carrinhos de lata e bonecas de porcelana para os filhos poderem ter acesso aos brinquedos. Agora nós vamos responder as questões, tá bom, galerinha? Diálogo com o texto. De onde foi retirado o texto? De um jornal, de uma revista em quadrinhos ou de um conto de fadas? Ó, já tá aqui a nossa resposta. Foi de um jornal, correto? Lembram disso? Pois é, que a Jana ainda falou, né? O nome do jornal, Folha de São Paulo. Como você fez essa descoberta? Como que você sabe que foi um jornal? Quem respondeu? Vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Como que você acha que foi? Como que você fez essa descoberta de saber que era um jornal? É uma resposta pessoal. Você vai responder como que você deduziu que era um jornal. Se foi porque você, pelo jeito como você leu a reportagem, como você fizer. Quando a gente voltar, a Tiana corrige direitinho. E para quem você acha que esse texto foi escrito por quê? Também é uma resposta pessoal. Vocês é que vão dar a opinião de vocês. Para quem vocês acham que essa reportagem do jornal foi escrita? E por quê? Tá bom? Número 2. Observe a palavra escrita acima e à esquerda do título, história. Que história esse texto conta? Lá no nosso jornalzinho, tem no cantinho a palavra escrita história. E ele quer saber que história que esse texto conta. Quem foi que conseguiu responder correto? Pois é, ele conta uma história de brinquedos, né? Como os brinquedos eram feitos antigamente, exatamente. Como eles eram confeccionados para que a gente possa conhecer a história dos brinquedos. Então, a resposta correta ficaria assim. O texto conta como eram feitos os brinquedos antigamente, antes de existirem fábricas especializadas. Relata também quais eram os brinquedos disponíveis às crianças nas diferentes épocas. Vocês viram? Lembra que também ele contou que antigamente os brinquedos eram de um jeito, depois que foi criado as fábricas, os brinquedos começaram a ser de outras maneiras? Pois é. Então, a resposta certinha é essa, tá? Se a sua não tá igual a da Tiana, aperta o pause no vídeo e passa a borrachinha e pega o lápis e copia direitinho, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Essa história é real ou não? O que vocês acham? Vocês acham que essa história, ela aconteceu de verdade? Porque quando a gente pergunta se é uma história real, é para saber se é de verdade ou se é de mentira. Vocês acham que essa história de que os brinquedos antigamente eram feitos às mãos, depois vieram as fábricas e foram criando outros tipos de brinquedo, vocês acham que é verdade ou que é errado? Que é mentira? Vou dar a resposta para vocês. É uma história real, porque ela é característica própria do gênero. Ela fala sobre algo que realmente aconteceu. Ela está contando uma história para gente de fatos verídicos, tá? Então, ela é uma história real. Então, a resposta fica: essa é uma história real, característica própria do gênero, tá? Como a Tiana falou, se não tiver igual a sua respostinha, dá um pause no vídeo, apaga e copie. E não se esqueçam, quando derem todo certinho, vocês colocam certinho com o lápis do lado, tá? Vamos para o numeral 3. O texto traz informações sobre a origem dos brinquedos. Escreva aquela que você achou mais interessante. Aí é uma resposta pessoal, porque ele está perguntando qual foi a que você achou mais interessante. Tá bom? Então, vocês vão fazer do jeito que vocês acharem
melhor. Ai, eu gostei, falando que os brinquedos eram feitos às mãos, que os carrinhos que as famílias brincavam, construíam juntos, é o critério de vocês. Então, essa é uma resposta pessoal, tá bom, galerinha? Vamos para o número 4. O texto diz que, quando não existiam fábricas de brinquedos, os pais eram os artesãos dos brinquedos dos filhos. Explique com suas palavras como você imagina que esses brinquedos eram feitos. O texto trouxe pra gente que antes de existirem as fábricas de brinquedos, os pais eram os artesãos, eram os pais que confeccionavam os brinquedos. Então, imagina, vocês vão pensar, porque essa é uma resposta pessoal. Vocês vão pensar como é que vocês acham que esses brinquedos ficavam, como é que eles eram feitos. E relata para a tia Ana, tá bom? Vamos para o próximo. Número 5. Pinte apenas aqueles brinquedos que os filhos dos nobres costumavam ganhar dos pais. Lembra lá que antes das fábricas, o que eles costumavam ganhar? Patins? Cavalinho de madeira, trenzinhos, o skate ou o soldadinho de madeira. Então, olha só, naquela época os brinquedos eram feitos de madeira, né? E eles exportavam, mesmo assim eles exportavam de fora. E eles costumavam fazer, eles compravam dos artesãos da cidade que vendiam os brinquedinhos que eram confeccionados por eles. E eles confeccionavam brinquedos de madeira, né? Então, assim, naquela época, antes das fábricas, não se existia patins, existia? Não. Então, eu não vou pintar o patins. Eles faziam cavalinhos de madeira? Faziam. Então, eu vou pintar o meu cavalinho de madeira. Antes das fábricas, existiam os trenzinhos? Não, né? Os nobres não davam esses brinquedinhos lá na história, na reportagem falou. E o skate? Também não. E o soldadinho de madeira? Tinham? Sim. Então, eles eram os brinquedos que os nobres davam para os filhos. O cavalinho de madeira e o soldadinho de madeira. Vocês vão pintar essas duas imagens. Por que eles ganhavam esse tipo de brinquedo? Eles ganhavam esses brinquedos porque os pais queriam prepará-los para a cavalaria. Lembra que os nobres, os filhos dos nobres já eram preparados para ir para a cavalaria? Exatamente. Então, eles já ganhavam esses brinquedos para ir já se preparando. Combinado? Então, olha só. Se a resposta não estiver certinho, a de vocês, dá um pause no vídeo, apaga e copia igual o que a Tiana colocou. Combinado? Muito bem, vamos para o próximo. Número 6. Leia novamente o final do texto. O que você entende pela expressão foi um pulo? Tudo aquilo levou muito tempo para acontecer ou tudo aquilo aconteceu muito rápido? O que vocês acham que ele quer dizer? O que você entende pela expressão foi um pulo? Tudo aquilo levou muito tempo para acontecer ou tudo aquilo aconteceu muito rápido? A resposta foi tudo aquilo aconteceu muito rápido, correto? Então, vamos lá. Para a próxima, número 7. Quer conhecer outros brinquedos? Então, vocês vão marcar o xizinho no segundo quadradinho. Número 7. Quer conhecer outros brinquedos do tempo do vovô e da vovó que são divertidos até hoje? Então, complete a cruzadinha consultando o banco de palavras. Olha o nosso banco de palavras. Eu tenho palavras com 4 letras, que é ioiô e taco. Eu tenho o banco de palavras de 6 letras, que eu tenho peteca, carrinho de rolimã e as Marias, né? 5 Marias, que é uma brincadeira também.
Com 7 letras eu tenho bambolê. Com 8 letras eu tenho bilboquê e o patinete. Com 9 letras eu tenho marionete e o barquinho. Com 10 letras eu tenho estilingue, as figurinhas e panelinhas. Eu já brinquei de quase todos os outros. Acho que a única brincadeira que a Tiana não brincou até hoje foi de carrinho de rolimã. E vocês já brincaram desses brinquedos todos? Vamos lá. Agora nós vamos preencher como vai ficar. E a gente vai começar pelo primeiro, que é um quê? Estilingue, galera. Muito bem. Do lado do estilingue, a gente tem um brinquedinho que é muito legal também, né? É o patinete. Isso, patinete. E o outro que tem um monte de fotos de pessoas. Que brinquedo vocês acham que é esse? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tchan, tchananã. Figurinhas, galera. Muito bem. Figurinhas. Do lado das figurinhas, esse brinquedo já muitas de vocês não vão conhecer, porque é um brinquedo mais antigo, né? Que era do tempo da tia Ana, do tempo da mãe da tia Ana, da mamãe de vocês. Esse é um carrinho de rolimã. Ele é muito legal. Você senta em cima dele e alguém atrás te empurra ou você mesmo vai com o seu pé. Pega uma descida e ele vai descendo. O próximo tem um menino amarrado com um monte de cordinhas. Na verdade é um boneco. Que brinquedo é esse? Uma marionete. Muito bem. E essa menina aí que tá com um círculo na cintura, ela tá brincando de quê? Quem lembra? Bambolê. Muito bem. E esse brinquedinho aí também que foi feito de papel. Quem sabe o nome desse brinquedo? Responde pra mim, galerinha. É um barquinho de papel. É um barquinho, né, galera? Olha lá, um barquinho. E aqui no cantinho do lado de cá, esse que parece que tem um monte de cores, todo colorido. É um que? Um monte de... É as panelinhas. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 palavrinhas. Então, vamos lá, das nossas 10 palavrinhas que a gente tem. Panelinhas. Muito bem. Agora, nós vamos fazer os da vertical. Esse brinquedinho aí, que começa com a letra P, que a gente fez da panelinha do lado. Ela é o quê? Já tem o P e o E, tem outro E e o K e o A. São 6 letras. Quem adivinha? Peteca. É o taco, ó. A gente fez aqui, ó, o taco. Tá vendo? Que ele é um brinquedinho de jogar bola, esse taco. E agora que a gente vai para a peteca. Ó lá. Agora, nós vamos para esse que parece umas almofadinhas, que tem 5 letras, tem 6 letras. É o joguinho das 5 Marias. Muito bem. E aí, a gente vai para o último brinquedo. Que ele é um brinquedo também, assim, que não é muito da época de vocês, é mais da época da tia Ana, da mãe da tia Ana, que é ele tem 3, 6, 8 letras, é o bilboquê. Olha que tanto de brinquedos legais, hein? Se tem alguma letrinha errada no seu, alguma coisa erradinha, apaga, dá um pause no vídeo, apaga e corrija, tá bom? Para ficar certinho para vocês aprenderem. Vamos pro próximo? Relato de memória. Na minha época, não haviam todos esses brinquedos que vemos hoje por aí. O bacana era juntar a turma e construir nossos próprios brinquedos. Uma diversão. Meias velhas viraram as melhores bolas. Pedaços de pau transformavam-se em tacos. Com rolimãs fazíamos os carrinhos mais ligeiros do mundo.
E as bolinhas de gude? Essas eram as mais especiais. Os campeonatos podiam durar semanas, tempo bom. Quem escreveu essa memória foi José Catalinaccio, de 81 anos, porque na época dele, para eles eram os melhores brinquedos do mundo, eram eles. As pessoas se entrosavam, brincavam várias pessoas juntos, não era aqueles brinquedos videogame que é para brincar sozinho, esses brinquedos que a gente brinca só, o celular, não, eram brinquedos que a gente brincava na rua e brincava com vários coleguinhas. Olha só, essa imagem é de uns amiguinhos brincando de bolinha de gude. Tiana já brincou muito de bolinha de gude, Tiana adorava. Agora é com você. Lembra que a Tiana, num dos nossos vídeos aula, a Tiana falou para vocês criarem um brinquedo em casa que poderia ser feito de copinho de iogurte, de rolinho de papel higiênico, que poderia usar garrafa PET, que poderia usar o que vocês achassem melhor, lembram? Pois é. Com esses brinquedos, vocês vão guardar ele, que quando a gente voltar, vocês vão trazer e vão expor para os colegas. Olha só como você faz, com a mão na massa. Agora é a sua vez de ser um artesão e fazer um brinquedo com sucata. Você poderá usar jornal, caixas de papelão, garrafas de plástico, rolinhos de papel, tecidos e etc. Faça o brinquedo em casa com a ajuda dos seus familiares. Depois, traga-o para a escola na data combinada e preencha a ficha que está no encarte. Então, assim, a gente sabe que a gente só vai trazer o brinquedinho quando a gente voltar, tá bom? E aí vocês vão, a apostila trouxe para vocês vários tipos, olha, de caixa de papelão foi feito um carrinho, de sucatas variadas foi feito um robozinho, tem o jogo das latas, tem os copinhos de iogurte, olha, que eles fizeram para brincar, as meninas para fazerem chazinho para as bonecas, ó, o rolinho de papel higiênico fez um avião, a garrafa plástica fez um carrinho, tá vendo? Então a gente tem vários produtos recicláveis, materiais recicláveis, que dá para fazer vários tipos de brinquedos legais, tá bom? E aí você vai fazer uma exposição de como foi a criação desse seu brinquedo, tá bom? Vocês vão fazer agora, que é uma resposta pessoal, e aí eu acho que vocês ainda não fizeram, porque a Tiana acho que não pediu essa página, mas vocês vão relatar como foi a criação desse brinquedo. Quem não fez o brinquedo ainda, dá tempo, cria o seu brinquedo e relata para a tia nessas linhas como foi a criação do seu brinquedo. Mas não se esqueçam, galera, tem que fazer, tá bom? A Tiana vai corrigir as apostilas. A gente vai marcar um dia para vocês trazerem essas apostilas prontas, que está até chegando já, se eu não me engano. Eu acho que a semana que vem vocês já vão trazer, tem que trazer as apostilas quando a gente terminar as correções. Vocês vão trazer as apostilas que já foi terminada, que a gente vai corrigir, para pegar as novas. E não se esqueçam que as nossas avaliações também estão chegando. Então estudem, tá bom? E é isso, galerinha. Um grande abraço a todos. Tiana tá com muitas saudades, tá? Tiana tem se esforçado bastante para fazer o melhor para vocês. Vocês merecem, tá? Vocês sempre merecem o melhor. Espero que vocês estejam conseguindo aprender o conteúdo e se cuidem, tá bom? Fiquem em casa, lavem as mãos, passem álcool em gel e até a nossa próxima aula. Um enorme beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, galera!